Gente, só ressaltando o intuito da live, o objetivo da live. Infelizmente a gente está nesse período, né, de pandemia, como o Thiago já bem falou, mas Deus sempre ele tem algo a falar aos nossos corações. Deus ele sempre tem algo reservado para o seu povo. E eu creio que esta live, este momento, não será diferente. Creio que Deus quer tratar algo conosco, quer falar aos nossos corações. E também será um momento onde a gente vai relembrar um pouquinho o começo de tudo, o início do projeto. E aí, você que é novo no projeto, você que chegou agora, fique ligado com a gente para a gente conversar mais a respeito do início do projeto, o motivo e também sobre a continuidade do projeto, né? E antes de mais nada, acho que a gente já vai começar. Mas a gente iria começar com uma oração, orar ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, tudo que Ele ainda vai fazer em nossas vidas. E quando eu falo nossas vidas, especificamente em relação ao projeto, nós sabemos e entendemos que a mão do Senhor que tem nos sustentado até aqui, não somos nós, não é a liderança, não é a placa da igreja, mas é a mão do Senhor. E é por isso que nós queremos orar a Ele neste momento, pedindo para que Ele conduza essa live, esse momento, e também o projeto em si. Raiz, pode fazer essa oração? Amém. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem feito no projeto até aqui. Te agradecemos por ter colocado essa chama no nosso coração. Te agradecemos porque o Senhor acrescentou outras pessoas para nos ajudar, Senhor. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos conduzido. Te agradecemos pela honra que é viver o Teu chamado, Pai. Te agradecemos pelas possibilidades que o Senhor tem nos dado, pelas portas abertas, pelas portas fechadas também. Mas te agradecemos pela Tua condução durante esse caminho que tem sido gratificante, Senhor. Te pedimos que venha abençoar cada um dos proclamadores, cada um dos líderes, cada um que tem contribuído, cada um que tem se disposto a pregar o Teu Evangelho. Pedimos também que conduza essa live, que o Senhor possa falar aos corações dos que vão estar ouvindo, que o Senhor possa avivar os corações que talvez estejam cansados, que talvez estejam um pouco frios com essa pandemia. Mas nós cremos que Tu és Deus, nós cremos que o Teu reino ele não parou, nós cremos que o Teu reino ele continua em movimento e que o Senhor está com tudo sob o Teu controle, mesmo que estejamos vivendo essa pandemia. E assim nós te pedimos que continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, fica claro que a live é aqui no Instagram, então se porventura alguém achou que seria no YouTube, manda para essa pessoa, avisa ela que é no Instagram, tá certo? @ProclamaOficial, você compartilha aí para o máximo de pessoas que você puder. Antes de mais nada, eu queria ler um texto que a gente tem como base do projeto, a gente tem como base do Proclama. Se encontra 1 Pedro, e aí você que vai em casa, você pode pegar a sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, e o verso 9 e o 10. Corre aí, pega a tua Bíblia e acompanha com a gente. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Ele diz assim, ó: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro 2, 9 e 10, certo? Você grava aí na sua Bíblia, é o texto que a gente sempre usa como base do projeto. Você fixa ele na sua Bíblia, na sua mente, no seu coração. Você é nação santa, povo adquirido por Deus,
daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Logo nós, que não éramos povos, mas agora nós somos povo de Deus. Antes nós não tínhamos misericórdia, mas agora nós temos acesso à misericórdia. Então, a gente usa esse texto como base do projeto, lá no início de tudo, e a gente queria já saber, né? Você está aí, o pastor Jonas, o missionário Jonas, para a gente ter essa conversa com ele sobre o projeto e sobre o reino de Deus. Se o senhor estiver aí, pastor, dê um ok aí para a gente chamar o senhor, por favor. Meu pastor. Ele tem assinado aqui, mas vai falando sobre isso. A gente está há 4 anos e eu acho que 6, 7 meses. 7 meses, 4 anos e 7 meses de projeto, certo? Onde a gente faz avanços aqui na cidade de Santa Rita, com a ajuda e a colaboração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui. A gente tem a supervisão do pastor Djalma e a gente tem como líder dos jovens o evangelista Roberto Brito. Aqui também está um representante da Udijades, que é a liderança dos jovens. E eles têm auxiliado a gente nesse trabalho, nesse serviço do reino, onde a gente reúne uma quantidade de jovens aqui da igreja e vai para os bairros da cidade com o intuito de proclamar, de falar do amor de Cristo, de pregar o Evangelho de Cristo. E a gente, ao longo desse tempo, ao longo desses 4 anos e 7 meses, a gente tem vivido coisas muito lindas com Jesus. A gente tem vivenciado momentos realmente muito especiais, onde ficaram e vão ficar marcados para sempre em nossas vidas. Eu sou muito suspeito para falar do projeto em si, mas não é porque nós começamos, não é porque Deus confiou a nós que a gente vai dizer que é isso porque a gente acha que é, ou porque a gente quer, sei lá, alguma glória, alguma soberba nisso. Não. Realmente o projeto tem transformado a minha vida, tem transformado a vida de quem participa, tem alcançado famílias, tem alcançado vidas, e tudo isso para a glória do nome de Cristo. Tudo isso é o reino em movimento. E o reino não é meu, o reino não é de Tiago, o reino não é de Raífe, o reino é do rei. E ele é quem chama, ele é quem responsabiliza. Às vezes eu olho para mim, quando lá no começo, e eu vejo que realmente somente a mão de Deus para fazer algo tão grande, algo tão lindo. Então, queria deixar bem claro aqui que não a nós, não tem nada que a gente possa se vangloriar ou se gloriar. A gente entende que é a mão de Deus em tudo, desde o começo, em reunir os líderes, em organizar tudo, a logística, o planejamento. A gente tem visto e presenciado a mão de Deus em tudo. E tudo isso que a gente tem vivido graças a um momento especial, bastante especial, que foi esse culto, esse encontro, essa festividade, onde o missionário Jonas foi usado tremendamente por Deus. Ele já está por aí, já assinou já. Já está, já me chamar, viu? Onde ele foi usado tremendamente por Deus para que a palavra que ele pregou realmente impactou as nossas vidas. E aí nasceu esse desejo, esse fogo, esse arder no nosso coração por proclamar o Evangelho. Deixa eu chamar ele aí para a gente conversar melhor a respeito, e aí após ele ter uma palavra de Deus para o nosso coração. Pai Senhor. Pai Senhor, pastor. Pai Senhor. Estão me escutando bem aí? Já é feito. Maravilha.
Meu pastor, tava dando aqui a introduçãozinha, viu? A gente comentou sobre. Não sei se eu só estava ligado Estava aí, acho que ouvindo, sim. estava acompanhando, sim. Ótimo. Ele estava falando um pouquinho sobre o início do projeto, como o senhor foi canal de bênção para nossas vidas aqui na cidade, onde o senhor veio e ministrou uma palavra realmente poderosa no coração de Deus para nossas vidas e que surgiu efeito. Surgiu algo diferente em nós, esse arder, como eu falei, a gente começou a querer algo mais do Espírito Santo, algo mais da presença de Deus, e a gente entendeu isso com esse projeto, criando esse projeto e se dispondo a falar do amor de Cristo aqui na nossa cidade. Amém. Eu estava ouvindo e eu fico feliz. Primeiramente, um abraço forte para vocês, para toda a mocidade de Santa Rita, para a igreja, pastor Djalma, sua esposa. Eu fico feliz. Santa Rita é uma cidade que eu fui, eu creio, 3 ou 4 vezes ministrar, mas por quem tem um carinho muito grande, principalmente porque aprendemos muito em termos de visão missionária, né? Ver os projetos da igreja, ver o amor da igreja por missões, pela missão local, e foi bastante edificante. E eu lhe confesso que fiquei muito feliz quando vocês me contaram acerca do projeto Proclamar, ou Proclame, né? Evangelização e missões está no meu coração desde pequenininho. O primeiro projeto missionário que eu coordenei, entre aspas, eu tinha 8 anos e foi um projeto com criança. 8 anos de idade, na cidade de Alto Rodrigues. Mobilizamos algumas crianças para evangelizar na rua, ainda sem saber muito o que era. Mas eu louvo a Deus por poder ter participado, ter sido unicamente uma ferramenta de Deus para provocar essa movimentação, essa chama no coração de vocês. A gente fica feliz, pastor. A gente sabe que é uma obra que é muito difícil, é algo que realmente a Bíblia fala, né, que são poucos os ceifeiros, mas a gente fica muito grato e feliz em poder participar, em poder contribuir com o reino de Deus. E mais feliz ainda porque a gente entende que a sua vida ela foi diretamente um canal, como a gente costuma falar, de Deus para nossas vidas, sabe? E aí a gente só entende que a gente deve e tenta fazer o mesmo, né? A gente tenta expandir isso, a gente tenta levar esse amor, esse vigor que o Senhor trouxe para nós. E a gente sabe as dificuldades também que é empregar, que é sair da sua zona de conforto, ir para outro local. Mas a gente fica muito grato e satisfeito porque Deus realmente tem os seus. Isso é verdade. Evangelização sempre vai ser um desafio. Ou aqui ou fora do país. Eu voltei agora há poucos meses do campo missionário, eu estava no Peru, onde estivemos 2 anos fazendo missões. Voltamos agora por necessidades familiares, na verdade, não foi pela questão do projeto, mas foi unicamente pela questão de família, precisávamos resolver algumas coisas. E eu lhe digo com toda a sinceridade, ou aqui no Brasil, ou em outras partes do mundo, evangelização é um desafio para a igreja. Eu não falo nem do desafio de alcançar os povos, ou de ser aceito pelos povos, né? Porque isso é quase que o natural. Eu falo do desafio do se dispor a ir, do fazer. Esse é o maior desafio que a igreja tem, que nós temos, na verdade, como crentes, né? Sairmos do lugar e, mais do que tudo, fazer um projeto que tenha continuidade, né? Muitos movimentos evangelísticos surgiram e poucos deles cresceram e permaneceram. Poucos cresceram e permaneceram, e isso é um ponto fundamental que nós precisamos pensar, na continuidade. Um projeto que seja contínuo e uma transmissão da visão evangelística, evangelizadora. É verdade, pastor. Nós costumamos dizer que somos meninos ainda, mas a gente sabe e a gente reconhece que realmente a gente tem passado por alguns desafios, a gente tem visto realmente, como eu tinha falado anteriormente,
que é a mão de Deus guiando a gente, sabe? Que é a nossa limitação, as nossas falhas, quem nós somos, poderia terminar um mês depois, um ano depois, mas temos visto que a mão de Deus tem nos conduzido, a mão de Deus tem conduzido o projeto. E a gente fica muito feliz mesmo, sabe? Que não depende de nós, não é nossa força, não é nossa sabedoria, mas é a sua graça, a sua misericórdia em nossas vidas. Eu tenho uma perspectiva, uma frase que eu gosto de dizer, dizia bastante na missão, quando conversava com jovens que tinham chamadas e desejo missionário, que é o seguinte: o mais interessado em projetos como esse é Deus. Não somos nós. Às vezes nós nos sobrecarregamos excessivamente e na verdade, equivocadamente, porque Deus é o mais interessado que esse projeto aconteça. Entende? Então, tanto na missão quanto na evangelização, o que nós precisamos é estar dispostos e disponíveis. Essas são as duas palavras-chave do projeto, da chamada, da proposta de Deus para a nossa vida: disposição e disponibilidade. Tá? A disposição não pode falhar, a disponibilidade tem que ser certa, e o mais Deus vai prover, vai sustentar, as portas vão abrir, mas entendendo que não há missão ou evangelização sem sofrimento. Isso é desde o Antigo Testamento, quando Jesus disse a Paulo, ou quando Jesus disse a Ananias acerca de Paulo: eu lhe mostrarei o quanto há de sofrer, o quanto há de padecer pelo meu nome. Aquilo não era Jesus dizendo: vou te retribuir, vou me vingar dos crentes que você perseguiu, tá? Não, Jesus estava, na verdade, expressando uma realidade. Ele vai entender que missão, evangelização, proclamação do evangelho se faz inevitavelmente com sofrimento. Somente, né? Somente isso. Mas é isso mesmo, a gente tem visto no sentido da prática. É óbvio que as experiências são poucas comparadas a tantos homens de Deus, mas realmente a gente tem sentido e visto que é um chamado a sofrer, e que bom que é um chamado a sofrer por Cristo, né? Que bom que é por Ele, que bom que a gente se dispõe a sofrer pelo nome dele. É uma honra, na verdade, né, pastor? É uma honra. Muitos discípulos e muitos irmãos na igreja primitiva, na igreja do primeiro, segundo, terceiro século, no período intenso de perseguição, eles tinham essa questão. Sofrer por Cristo era o privilégio de se aproximar dele, né? Eles entendiam que o sofrimento por Cristo os tornavam muito próximos dele, gerava semelhança. A verdade é que nós, atualmente, pela cultura ocidental, temos pouca perspectiva positiva do sofrimento. Não é que o sofrimento seja bom, ninguém está dizendo que é bom sofrer, tá? Mas quando nós analisamos a questão do sofrer pela palavra, do sofrer pelo evangelho, isso tudo tem a ver com a renúncia, com o que Jesus disse, que o verdadeiro discipulado consistiria em negar-se a si mesmo, tomar todos os dias a cruz e seguir Jesus. Então é inevitável o sofrimento, e esse sofrimento de fato nos aproxima dele, porque o tomar todo dia a cruz lembra da caminhada evangelística de Jesus até o Calvário, né? Com a cruz nas costas, e ali foi a maior pregação, a maior evangelização que o mundo viu até hoje, tanto que baseia toda a nossa mensagem, toda a nossa proclamação. Falar o que, mano? É verdade, pastor, é verdade. A gente lembra muito da história de Paulo, como o senhor citou. E Paulo, quando ele escreve a igreja de Filipos, ele preso já no final da sua vida, já perto da morte realmente, sem ninguém por perto, sem nenhum amigo, ele faz: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. Ou seja, a lógica humana, né, os olhos naturais, isso é irracional. Mas alguém que realmente entendeu o chamado de Cristo, ele diz: alegrem-se no Senhor.
Eu acho que o mais elegante, até na carta de Filipenses, é a carta, a epístola do gozo, né? Do regozijo. Ele sempre está convidando os irmãos a se regozijar, ele está preso. E o mais elegante dessa carta é quando Paulo diz que as suas prisões e sofrimentos estão resultando em crescimento do evangelho. Né? Estão resultando em crescimento do evangelho. Ou seja, a igreja estava encorajada por isso, por essa postura de um homem que sofria por Cristo. E lá no capítulo 2, versículo 19, ele vai dizer para a igreja que não se preocupasse com ele, né? Porque ele sairia vitorioso dessa prisão, ou pela vida ou pela morte. Então, se me matam, eu saio vitorioso, porque para mim o morrer é lucro. Se me libertam, eu saio vitorioso, porque eu viver é Cristo. Então eu vou voltar para pregar. E isso era um incentivo para a igreja de Filipe. Você vai ver que lá para os anos 90, 100, depois de Paulo, você vai entender que Paulo, que influenciou fortemente um pastor da igreja, que foi Inácio de Antioquia. E Inácio, quando foi preso e levado para Roma, ele mandou cartas para as igrejas dizendo: não façam nada para deter o meu martírio. Nada. Tá? Não impeçam o meu martírio, porque ele tinha convicção de que o seu martírio em Roma redundaria no crescimento do evangelho, na propagação, no exemplo da convicção. Essa é a questão do sofrimento. Esse é o ponto do sofrimento. Né? É justo a convicção. E as igrejas, a igreja de Filipos, principalmente, viu isso em Paulo, porque, se você se lembra bem, Atos 16, Filipos foi o lugar onde ele foi preso com Silas, onde orou e a prisão tremeu e o cárcere se abriu, e agora ele está preso novamente, mas ele não pede para a igreja orar para o cárcere abrir e tremer. Ele simplesmente demonstra que está gozoso no Senhor aí, e essa deve ser a nossa postura como evangelistas do Senhor. Essa é a nossa posição, né? Regozijar sempre no Senhor. Ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele fala para os filipenses: achado em forma de Deus, não teve por usurpação a posição, antes aniquilou-se, fez-se servo para quê? Para proclamar. Né? Eu estou fazendo um mexendo do nome do grupo, né? Ele se fez servo justamente para proclamar. Né? Se esvazia e vem para proclamar a graça de Deus e a revelação de Deus. Amém. Pastor, a gente vai deixar o Senhor à vontade agora, se eu ministrar uma palavra aí. Fique à vontade, o tempo é seu. Certo? Amém, meu amigo. Pelo que eu vi, vocês começaram exatamente às 8, né? Só para eu me situar no tempo. Isso. Tá bom. Então, eu quero aproveitar o texto, que é o texto que vocês tomam por base para o evento, para o projeto de vocês, que é o texto de Pedro, da primeira carta de Pedro, 2:9, já foi lido nessa live, e eu quero tornar a ler, segundo a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Eu tenho certeza que esse é um texto especialmente oportuno para um projeto de evangelização, porque nele Pedro nos leva os seus leitores da época e também a nós a fazer até essa compreensão de quem nós não éramos, de quem nós nos tornamos e do propósito dessa experiência. O interessante é que quando Pedro escreve a sua carta, se você começar a ler desde o capítulo 1, você vai ver que o propósito de Pedro era alcançar crentes que estavam sofrendo também. Sofrendo por causa do evangelho, sofrendo pela perseguição que já estava estabelecida no Império Romano. Então Pedro vem falando dessa posição, dessa condição, dessa esperança de salvação, dos efeitos da salvação em nós. No próprio capítulo 2, ele fala sobre a edificação da igreja a partir da pedra viva, que é Deus, a quem ele nos convida a se aproximar, ou de quem ele nos convida a se aproximar. E ele menciona que nós somos pedras vivas também nesse processo de edificação,
vale salientar que Pedro, possivelmente, quando ele faz esse jogo de palavras no capítulo 2, versículo 4, 5, sobre pedras, ele está se lembrando das mensagens de Jesus, especialmente do dia em que Jesus o marcou, dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E possivelmente Pedro está escrevendo com base no impacto que essa palavra gerou nele, de que a igreja estaria edificada sobre a pedra daquela confissão, daquela proclamação que ele fez naquele dia, quando Jesus perguntou: vocês, o que dizem de mim? Para vocês, quem eu sou? E Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer: sobre esta pedra, sobre esta confissão, sobre esta proclamação que o Pai te capacitou a fazer, eu vou edificar a minha igreja, e as portas da morte não poderão prevalecer contra ela. Então Pedro está basicamente impactado por essa palavra, movido por essa palavra, e dentro dessa perspectiva, ele está lembrando os seus leitores, e a nós, principalmente hoje, primeiramente, o que nós não éramos. E aí é o que está no versículo 10 que nós lemos, vocês leram também. Antes vocês nem eram povo. Antes vocês nem eram povo. Então ele faz lembrar, primeiramente, o que nós não tínhamos, o que nós não alcançaríamos jamais pelas nossas próprias condições. Vocês não eram povo, vocês não tinham uma identidade, vocês não tinham uma definição, vocês não tinham uma característica. Pedro está lembrando justamente que, apesar das definições de gregos, judeus, das definições étnicas, políticas da época, isso não significava nada diante de Deus. E ele está dizendo: vocês não eram, vocês não tinham. Vocês poderiam ser romanos, os mais vaidosos da época pelo Império em ascensão, mas vocês não eram povo. Vocês poderiam ser gregos, os que se jactavam em razão das suas vaidades intelectuais, mas Pedro está dizendo: vocês não eram povo. Vocês não tinham relação com Deus, vocês não podiam estabelecer esse relacionamento com Deus, porque vocês não eram povo. E vocês não haviam alcançado graça nem misericórdia. Vocês não haviam alcançado misericórdia. Então Pedro faz lembrar a nossa condição anterior, a condição daqueles crentes que agora eles têm pelo menos uma causa pela qual sofrer, que é a causa do Evangelho, de que antes eles não tinham nada. Eles não tinham nem sequer um motivo pelo qual sofrer. Olha que situação. Eles não tinham sequer, antes de Cristo, eles não tinham sequer um motivo para sofrer. Essa era a nossa situação antes de sermos alcançados. Não havíamos alcançado misericórdia, não havíamos sido favorecidos pela misericórdia, nem entendido a misericórdia de Deus. E aí ele começa fazendo isso para quê? Para que nós entendamos, e todo aquele que quer proclamar o Evangelho, ele precisa entender, antes de tudo, a graça, a misericórdia de Deus. Esses dois fatores. Muitos crentes, na verdade, são levados a uma negligência em relação ao processo de evangelização, a nossa chamada para evangelizar, porque a verdade é muito simples. Todo crente ou é um evangelista ou ele é um impostor, porque fomos chamados para isso, vamos ver aqui mais na frente. Mas muitos crentes negligenciam essa postura porque se esquecem daquilo que nós não éramos. Muitos crentes negligenciam a chamada ou se esquivam da proposta de evangelizar e de fazer a obra de Deus porque ele se esquece daquilo que ele não era, da condição que ele tinha antes. É muito comum, principalmente para os mais antigos na fé, para aqueles que já levam muito tempo na igreja, para alguns, né, não estou generalizando, mas para alguns, esquecerem-se de onde Deus nos tirou. A mensagem da graça e da misericórdia de Deus, ela só estará acesa, ardendo no nosso coração, se nunca afastarmos da nossa consciência o lugar de onde Deus nos tirou, de que nós não éramos e daquilo que nós não tínhamos. Porque se nós não tínhamos misericórdia, quer dizer que nós estaríamos ou estávamos na miséria. Se a misericórdia não tivesse nos alcançado, isso quer dizer que nós estávamos ainda miseravelmente perdidos. Ainda estávamos gritando, literalmente, como Paulo, lá em Romanos capítulo 7, versículo 24, quando ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E essa resposta não teria, essa pergunta não teria uma resposta, porque nós não teríamos sido alcançados. Então, quando Pedro nos lembra o que nós não éramos, ele está querendo gerar em nós, provocar em nós a lembrança, a memória do conceito de misericórdia e graça.
E quando eu me toco, quando eu percebo o conceito de misericórdia e graça, eu tenho um jogo de pensamento muito simples. Pela misericórdia, Deus deixou de me dar aquilo que eu merecia. Esse é o primeiro princípio que me faz viver e entender a experiência que nós tivemos com Deus. Pela misericórdia, Ele deixou de me dar aquilo que eu merecia. E pela graça, Ele me deu aquilo que eu não merecia. Então veja que a experiência evangelizadora, quando nós nos lembramos daquilo que nós não éramos, daquilo que nós não tínhamos, nós somos levados a pesar na nossa balança esses dois elementos, a misericórdia e a graça. E quando nós pesamos misericórdia e graça na nossa balança, nós vamos chegar justamente a essa posição. Pela misericórdia, Deus deixou de me dar aquilo que eu merecia, ou seja, eu deveria estar morto, condenado. Lembre-se de Romanos 3,23, todos pecaram e cortados, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Esse é um texto que nós falamos muito para as pessoas incrédulas, para quem não é crente ainda, mas esse também deve ser um texto que deve gritar no nosso coração, para que, assim como Pedro, Paulo faz a mesma coisa, ele esquenta, ele aquece, ele acende a chama da gratidão, da lembrança, da memória de que fomos alcançados pela misericórdia e pela graça de Deus. Pela misericórdia, Ele deixa de nos destruir. Pela graça, Ele nos tira de uma condição e nos eleva. E agora Pedro, depois de dizer o que nós não somos, ele vai dizer aquilo que nós nos tornamos pela graça. Pela misericórdia, nós fomos arrancados do lugar que nós estávamos. E pela graça, o que é que nós nos tornamos? Versículo 9, vós, porém, são. Agora ele vai falar, vocês, porém, são. Agora aparece o verbo ser. Positivamente, no versículo 10 vai dizer, vocês não eram. Ou seja, o verbo ser no sentido negativo, vocês não eram. Mas aí veio a misericórdia e a graça, e a conversa muda. E no versículo 9 ele vai dizer, vocês, porém, são. Agora nós somos alguma coisa. Nós que nem éramos povo, agora somos alguma coisa. E aí está o grande argumento da nossa evangelização. É a nossa experiência com a graça. Não é simplesmente de onde a graça nos tirou, de onde a misericórdia nos arrancou, mas é principalmente aquilo que a graça nos transformou. Aquilo que a graça fez em nós, fez nas nossas vidas. O lugar para onde a graça nos conduziu. Por isso Pedro está dizendo, vocês são. Às vezes estamos muito focados aí, preocupados em definir o que é geração eleita, o que é sacerdócio real, o que é nação santa. Mas a grande verdade é que, em termos de evangelização, o que pesa para as nossas vidas é a nossa experiência com a graça. O Pedro que está falando aqui é um Pedro que viveu uma experiência tremenda com a graça. Eu não falo simplesmente do chamado para ser discípulo de Jesus, mas eu falo principalmente do dia em que Jesus olhou para ele e disse, Pedro, é o seguinte, o diabo me pediu para peneirar você, para cirandar contigo como quem peneira o trigo. E Pedro vai ficar espantado, Jesus vai dizer, mas eu orei por você. Senhor, eu vou morrer contigo. Vai não, Pedro, você vai me negar por 3 vezes, antes que o galo cante 2 vezes. E aí Pedro, ele chega a esse momento de negação, ele já não se sentia mais parte, ele está vivendo uma crise, mas ele vive a experiência da graça, de ver Jesus. Jesus é quem ele negou, sentado com ele dizendo, Pedro, você me ama? Amo, Senhor, então proclama, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, você me ama? Amo, Senhor, então filho, não cale a boca, apacenta os meus cordeirinhos, cuida deles, proclame. Pedro, você me ama, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe inclusive que eu te neguei, mas o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus vai dizer outra vez, então proclame, apacenta os meus cordeirinhos. Então Pedro experimenta essa graça. Pedro vive a experiência com essa graça daquilo que ele não era e daquilo que ele teve o privilégio de ser e da forma como ele viveu essa experiência com a graça que fez dele alguma coisa. A nossa motivação primeira de evangelizar deve ser, antes de tudo, fazer com que Deus seja adorado, cultuado por aqueles que ainda não reconhecem a Deus. A nossa motivação não pode ser antropocêntrica, ou seja, às vezes dizemos muito, evangelizamos porque as pessoas precisam ser alcançadas. Claro, as pessoas precisam ser alcançadas, mas a primeira motivação nossa para evangelizar deve ser que Deus seja glorificado onde Ele ainda não está sendo glorificado. Mas a segunda coisa que me motiva a evangelizar deve ser, antes de tudo, a experiência que eu vivi com a graça. Porque essa graça que foi eficaz na minha vida, essa graça que foi transformadora,
essa graça que me tirou de uma condição em que eu não era nada, nem sequer era povo, e agora está me dizendo, você é. Mas o que é que eu sou? Aí Pedro vai descrever, você é geração eleita, você é sacerdócio real, nação adquirida. Então, essa graça que me gerou essa experiência, ela é muito grande para ficar somente comigo. Ela é muito tremenda, ela é muito gigante para ficar guardada simplesmente dentro da minha experiência pessoal. Eu quero compartilhar. Então, essa experiência com a graça é o que nos faz proclamar. Eu gosto de um texto de Paulo, em Romanos capítulo 15, lá pelo versículo 18, onde ele diz o seguinte à igreja de Roma: eu não ousaria pregar a vocês coisa alguma que antes Cristo não tivesse feito por meu intermédio. Pelo poder de sinais e prodígios, na virtude do Espírito Santo. Ou seja, ele fala dizendo que a sua proclamação parte da sua experiência. E por muitas vezes Paulo vai dizer dele mesmo que era o pior dos pecadores, que alcançou a graça. A própria carta aos Romanos é um tratado tremendo sobre a graça no Evangelho. A carta aos Gálatas é uma defesa sobre o efeito e a experiência da graça. Em Gálatas 3:3 ele vai dizer: vocês começaram a sua experiência com Deus através da graça, e essa experiência vai seguir, ela vai continuar com vocês. Então, nesses 3 pontos que Pedro trata, daquilo que nós não éramos, daquilo que agora nós somos, o impulso para a evangelização passa pela nossa experiência pela graça. E deixa eu dizer uma coisa para você, assim, com muita sinceridade: muita gente não evangeliza porque ainda não entendeu a experiência que teve com a graça. Recebeu a Cristo, entende que era pecador e que Jesus morreu por ele, que necessitava se arrepender, mas ainda não entendeu o peso do que isso significa. Ainda não entendeu a profundidade do que isso significa. Ainda não entendeu o poder da graça. A forma como a graça se manifestou, e agora eu, que não era nada, tenho o privilégio de que a graça se manifeste através de mim. Mais à frente, nos seus escritos, Pedro vai falar que nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, nós somos aqueles que temos acesso agora. Nós não éramos nada, nós não havíamos alcançado nada. E agora Pedro vai dizer que nós somos dispenseiros, ou seja, aquele que tem a chave da dispensa de Deus e que pode ir lá, abrir a dispensa e pegar a comida e servir para aquele que é faminto. Ou seja, nós não éramos nada, mas a experiência com a graça, ela nos levou agora a sermos distribuidores, a sermos proclamadores, a sermos, na verdade, aqueles que estão distribuindo a graça de Deus, distribuindo, manifestando a graça de Deus, a multiforme graça de Deus, ou seja, a graça que se manifesta de muitas formas, reveladas através da nossa proclamação. E essa proclamação só vai acontecer quando eu entendo a minha experiência com a graça. Não é simplesmente compreender que eu fui à frente e aceitei Jesus, é entender o que isso significa. É entender o que isso tem a ver, para onde isso me leva, o que é que isso provoca em mim. Ainda mais porque a graça, ela não simplesmente é salvadora, a graça é pedagógica. Na carta de Paulo a Tito, lá no capítulo 2, versículo 11, 12, 13, Paulo vai dizer a Tito: Tito, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, tá? Mas não para por aí. Essa mesma graça, ela nos ensina a viver neste tempo, de forma piedosa, sóbria. O que é piedade? Piedade é colocar em prática a doutrina. Piedade é viver a prática daquilo que nós cremos. Isso é piedade, é saber proclamar a nossa experiência. É saber viver na prática aquilo que nós estamos aprendendo pela palavra. Então está aí Pedro dizendo o que nós não éramos, o que nós agora somos, mas aí tem um fator primordial, e eu começo a concluir aqui com esse fator, que é o para quê nós somos. Nós estamos num tempo, e principalmente nesse tempo de live, eu não sou muito de assistir qualquer live, tenho dificuldade com alguns gêneros de lives que estão por aí. Mas se verifica muito as ênfases daquilo que nós somos. Você é especial, você é geração eleita, você é sacerdócio real. Alguns estão até caindo na heresia de dizer você é igual a Cristo, você é santo, você é o ponto fraco de Deus e coisas desse gênero por aí. Então existe uma ênfase muito grande naquilo que nós somos. Entretanto, aquilo que nós somos tem um para quê. Tem um para quê.
Entende? Pedro vai dizer, vocês agora são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, aí está a finalidade. Ou seja, nós não fomos chamados a uma vida espiritual estéril e infrutífera. Nós não fomos chamados a uma vida espiritual mórbida. Existe muito crente morrendo espiritualmente de obesidade mórbida no seu espírito. Porque está na igreja comendo palavra, pregação, teologia, estudo. Mas e aí? Para quê? Essa é a situação. Eu não sou contra a teologia, eu tenho 2 pós-graduações em teologia, sou professor de teologia, amo a teologia, mas entendo que a teologia ela tem que ser prática, eu tenho que aprender aqui e pregá-la. A teologia que não transforma a vida, ela não serve. A teologia que não tem um pra quê, ela não serve. A teologia que só represa a informação, ela não serve. A igreja primitiva, ela tinha 2 maneiras muito práticas de tratar a palavra, e eu amo isso na igreja primitiva. Assim como John Wesley, eu concordo em determinado grau com um restauracionismo, uma volta aos padrões da igreja primitiva. E a igreja tratava a palavra de 2 formas, ou havia 2 expressões que explicavam o trato com a palavra, que era o querigma e o didaquê. O querigma era justamente a proclamação. Querigma era justamente a proclamação. A pregação da igreja primitiva ela era querigmática, porque ela proclamava as verdades do evangelho. Mas não era uma proclamação sem base, era uma proclamação profunda. E naquele tempo, como não havia Bíblia, a proclamação estava baseada na experiência dos apóstolos, dos primeiros discípulos com Jesus. A experiência dos primeiros crentes com a graça. Uma compreensão da doutrina de Cristo. Era proclamação. E uma vez proclamado, e o povo que recebia Cristo através dessa proclamação, agora na igreja, eles eram submetidos àquilo que Atos 2,42 chama de doutrina dos apóstolos, que era a didaquê. O caráter deles era moldado. Agora veja, na igreja primitiva, aqueles que chegavam à igreja através do querigma, da proclamação que criam no evangelho, e eram formatados através da doutrina, do didaquê, todos eles estavam aptos e hábeis a pregar o evangelho. Basta que você veja, Barnabé se torna um apóstolo, um proclamador. Basta que você leia Atos dos Apóstolos, capítulo 6. O diácono Estevão, e a Bíblia vai dizendo no versículo 10 que os da sinagoga, estudantes da lei, não podiam resistir à sabedoria e ao poder que havia nas palavras de Estevão. Atos capítulo 8, o diácono Filipe se transformando em evangelista, pregando, proclamando em Samaria. Atos capítulo 8, versículo 19, os dispersos, que ninguém sabia nem os nomes deles, saíram pregando o evangelho. Homens de Cirene que entraram em Antioquia pregando para todo mundo o evangelho. Basta que você veja Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, quando vai dizer que a igreja de Antioquia era uma igreja que tinha profetas e mestres. Profetas e mestres. Profeta aí não é aquele que profetizava dizendo, eis que te diz o Senhor, tu receberás. Não. Profeta aí era o proclamador. Era aquele que pregava, era o pregador entusiasmado, que pregava energizado pelo poder do Espírito Santo. E ao mesmo tempo que era profeta, era mestre. E nomes que nós outros, o espanhol já interferindo, nome que nós não estamos tão acostumados com eles, como Lúcio de Cirene. Imagine, esses nomes, esses homens foram proclamadores do Evangelho, que quando você passa a seguir aí, na carta aos Romanos, no capítulo 16, uma série de cooperadores de Paulo no Evangelho e outros mais que se desencadearam. Por quê? Porque todo crente, isso é uma característica forte na igreja primitiva, todo crente que vivia uma experiência com a graça, ele entendia que aquela experiência possuía um pra quê. Um pra quê. E essa a ênfase de Pedro. Deus não nos fez geração eleita para nos colocar numa vitrine. Deus não nos fez sacerdócio real para que nós ministremos simplesmente dentro do templo. Deus não nos fez povo adquirido simplesmente para que estejamos no baú do tesouro dele. Deus não nos deu dons por estética espiritual. Deus não nos deu talentos simplesmente por vaidade espiritual. Há muita gente se perdendo, há muita gente batendo cabeça dentro de templos, cheio de talentos, cheio de dons, mas estão aí batendo cabeça e procurando encontrar aquilo que Deus deveria ter dito na Bíblia, mas não disse.
E justamente por isso, porque não entenderam ainda o para quê. O para quê que ele nos chamou, e no versículo 9 ele vai dizer, a fim de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Outra vez a nossa experiência. Pedro está dizendo, sabe o que você vai pregar? Ah, pastor, não sou pregador, não sei evangelizar. Pedro está deixando claro. Qual é a minha mensagem evangelística? Se lembre que você estava nas trevas? Agora olhe para onde você está. Alguém te transportou das trevas para a maravilhosa luz. Isso é a pregação. Essa é a proclamação. É anunciar a misericórdia e a graça de Deus. É dizer para o povo que não é povo, que eles podem se tornar povo e serem agora úteis. Deixar de serem inúteis no mundo, porque no mundo a condição do homem é morta, Efésios 2. Ele é como um pedaço de isopor sendo levado por um rio. Ou seja, ele não tem um propósito, ele está morto nos seus delitos e pecados. E nós somos chamados para dizer a esse povo justamente que eles não são, mas a graça e a misericórdia podem levá-los a ser, e quando eles alcançarem, receberem por fé essa graça e misericórdia, eles agora serão úteis. Essa era a palavra de Jesus, quando ele falou em João capítulo 15, dizendo para os seus discípulos, justamente o que eles agora são. Vocês são meus amigos, vocês estão conectados na videira. Agora no versículo 16 ele vai dizer, entretanto, saibam de uma coisa, não foi vocês que me escolheram. Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi para vocês. E vos dei um nome, ou seja, vos dei poder, representatividade, para que vocês vão e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. E quem seja glorificado? Deus seja glorificado. Então, quando falamos de proclamação, de projeto evangelístico, esse deve ser, na minha perspectiva, principalmente dentro do texto que vocês escolheram. Eu estava preparando outra palavra aqui, eu tinha outra palavra em mente, mas quando vocês leram esse texto, eu fui provocado a ele justamente por entender que essa é a visão que move vocês. Essa é a visão que deve nos mover a proclamar. Entender que nós não éramos, fomos alcançados pela graça e pela misericórdia. Essa experiência com a graça e a misericórdia nos formatou, nos lavou, nos fez nascer de novo. E essa experiência com a graça e com a misericórdia é a minha principal mensagem, claro. Eu preciso entender dentro da palavra o que isso significa e agora me dedicar a entender que eu tenho um propósito. Todos vocês que estão me escutando aí, todos vocês que estão acompanhando essa live, que vão ver depois, entenda isso. Todo crente tem um propósito, e o propósito está muito claro. Anunciar as virtudes. O grande propósito de um proclamador é levar Deus a ser adorado em lugares e por pessoas onde ele ainda não é adorado. Essa é a nossa mensagem. É Deus que nos move. É o sentimento de amor, de adoração a Deus que nos move. Então a sensação que deve te levar a proclamar, a anunciar é isso. Só não proclamaremos se não reconhecermos a grandeza de Deus. Só não evangelizaremos se a nossa experiência com a graça ainda não tiver sido entendida, ou se para nós ela for pequenininha. Só não evangelizaremos se nós não entendermos que Deus é digno de ser adorado por aqueles que ainda não o conhecem, por aqueles que ainda não o adoram. Vocês são, mas são para. Ou seja, vocês são geração eleita para proclamar. Há um propósito de Deus para a tua vida. Amém? Essa foi a palavra que caiu no meu coração no momento que vocês leram o texto de Pedro, e eu quero desde já agradecer a oportunidade. Espero que não tenha apertado vocês com o tempo, eu estava olhando para o relógio aqui, tentando acompanhar, mas louvo a Deus por essa oportunidade. Vou falar o quê, pastor? Meu Deus. Posso fazer um pedido? Sim. Vamos marcar o trabalho, por favor. Para falar de Jesus, com certeza. Meu Deus, pastor, muito obrigado, de verdade. Muito obrigado. Muito obrigado por continuar a ser esse canal de bênção para a gente aqui. A gente sabe nem o que falar, como agradecer, como externar essa gratidão.
pela bênção que o Senhor é nas nossas vidas. Sim. A gente vai salvar essa live, se o Senhor permitir também, a gente quer postar no YouTube. Por favor. Pode ser. Pode salvar, pode. E já que o Senhor, diante aí, já... Não. Enfim, a gente vai tentar entrar em contato com o pastor para fazer uma nova, tá certo, pastor? Marcar uma nova data, em nome de Jesus, para ele dispensar mais a parte de Deus para nossas vidas. E você que é proclamador, que participa da gente com os avanços, nos avanços, ficou bastante claro. É a graça e a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. A gente tem um propósito. É por quê? Para quê? Então, que essa palavra ela queime mais ainda no seu coração, que você se encha mais de vigor para proclamar o Evangelho de Cristo. E estamos juntos. Nós precisamos ser canais de bênção na nossa cidade e nós contamos com você. Como a gente sempre fala, o reino está em movimento. Ele não para. Faça parte dele. Pastor, muito obrigado. A gente vai encerrar aqui, tá certo? Amém, meu amigo. Se a gente puder também fazer, a gente está aqui disponível, certo? Amém. Vou perturbar a liderança da igreja aqui para trazer o senhor para pregar aqui. Né? Faz isso mesmo. Estou com saudade de Santa Rita. Vai ser um prazer estar com vocês, vai ser um prazer estar aqui. E vai ser um prazer voltar em outras lives, assim vocês precisem, sempre à disposição para proclamar. Amém. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe ricamente. Deus abençoe.